Olá, turma, tudo bem? Vamos falar do Simple Past novamente, porém agora nós vamos falar dos Action Verbs, os verbos de ação, ok? Então vocês se lembram aí que nós já falamos de Simple Past, porém nós vimos o could como passado de can, nós vimos o passado do there be, né, que é there was, there were, vimos o passado do be, que é was e were. Ok? Agora vamos para os action verbs. Quando usar o simple past? É importante vocês terem em mente que nós vamos usar o simple past para representar uma ação que teve início e fim no passado, tá? Então ela iniciou e finalizou em um tempo determinado no passado. Assim sendo, quando nós perguntarmos quando a ação aconteceu, nós teremos uma resposta. Por exemplo, você pode me dizer, eu fui ao cinema ontem. Então, quando eu perguntar quando você foi ao cinema, você vai me responder ontem. Então, eu sei que essa ação começou e finalizou ontem, ok? Olha esse exemplo. Mark worked all the weekend. Mark trabalhou todo o final de semana. Então, a gente tem aqui o sujeito, tem o verbo conjugado no simple past, e aqui a gente tem uma expressão de tempo. Por que eu vou chamar isso aqui de expressão de tempo? Se eu perguntar quando foi que o Mark trabalhou, eu posso responder all the weekend. Ele trabalhou o final de semana inteiro, tá? Meio adaptado aqui, mas dá para entender. Então, isso indica que a ação começou e terminou no final de semana, ok? E se nós perguntarmos quando o Mark trabalhou, a resposta será all the weekend. Ele trabalhou todo o final de semana. Importante lembrar isso aqui, pessoal. Nós estamos falando de tempo determinado no passado. Mas, mesmo se não houver expressão de tempo, quando nós usarmos a estrutura do simple past, nós estaremos transmitindo a ideia, a mensagem de que algo começou e terminou no passado, tá? Então, quando a gente usa a estrutura do simple past, nós vamos saber, quem estiver nos ouvindo ou quem estiver lendo o que a gente escreveu, vai saber que foi algo que começou e terminou em um momento específico no passado, ok? Aqui alguns exemplos de time expressions, de expressões de tempo. Essa palavrinha aqui, associada ao simple past, ela é muito importante, porque depois dela aqui, você pode colocar um monte de opções. Last significa o último, o passado. Por exemplo, aqui, então, last night é na noite passada, last week, semana passada, last Sunday, domingo passado, last vacation, nas férias passadas, last century, no século passado, e assim por diante. Essa outra palavra aqui, ago, significa atrás, mas não atrás em posição, atrás no sentido de tempo. Então, ela é muito importante também. Por exemplo, aqui, 2 years ago, há 2 anos atrás. A minute ago, 1 minuto atrás. An hour ago, há 1 hora atrás. A week ago, há 1 semana atrás. E esse aqui, vamos mudar, não for mas for, ok? 4 months ago, 4 meses atrás. Yesterday. Yesterday significa ontem. Nós temos, então, tudo que tiver vinculado com ontem pode ser ligado ao simple past. Então, yesterday night é na noite de ontem. Yesterday morning, na manhã de ontem. Yesterday evening, na noite de ontem. The day before yesterday é anteontem, ok? E muitas outras expressões assim, tudo aquilo que você puder usar quando, para identificar quando, né, essa ação aconteceu, essa expressão pode ser uma expressão de tempo, mesmo que você tenha que adaptar de certa forma. Por exemplo, aqui, in 1960, então algo aconteceu em 1960. In the 80s, algo aconteceu na década de 80. On my birthday, algo aconteceu no meu aniversário, tá? Então, se você falar assim, eu conheci a Maria no meu aniversário. Então, o seu aniversário tem uma data específica, num mês específico, então foi naquele dia ali, sempre, né, retomando ao anterior, aí, ao último,
que algo aconteceu, tá? On Christmas, foi no Natal. Nós nos encontramos no Natal, ok? In January, assim por diante. Olha só esse aqui. At the party, na festa. Mas você vai falar assim, isso aqui seria onde e não quando. Mas eu posso perguntar quando. Quando foi que você a viu pela última vez? Eu a vi na festa, certo? Então a gente pode, como eu falei, às vezes você adapta alguma expressão de tempo para mostrar quando foi que uma ação aconteceu no Simple Past. When we went to Japan. Quando foi que nós compramos aquela roupa legal? Foi quando nós fomos ao Japão, por exemplo, ok? Coloquei aqui reticências porque são muitas outras, tá ok? Que vocês podem colocar. No Simple Past, gente, há verbos regulares e irregulares. Verbos regulares, algo que é regular, segue regra. E algo que é irregular, tá fora da lei, não segue regra, ok? Vamos começar aqui com os verbos regulares. Eles são verbos que, quando são conjugados no passado simples, eles têm a terminação ED, de acordo com as seguintes regras. Se o verbo termina em consoante mais Y, você vai retirar o Y e colocar IAD. Então, study vai ficar studied, carry, carried, e assim por diante. Outra regrinha. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba forte é a última, dobra a última consoante e acrescente é D. Então, se tiver som no final do verbo, se o final do verbo for forte, for tônico, vocês dobram a última consoante. Por exemplo, stop, stopped, chat, chatted, permit, permitted, ok? Nos verbos terminados em consoante, vogal, consoante, cuja sílaba tônica não é a última, ou seja, eles não têm voz no final, são verbos que terminam sutilmente, quase que sem nenhuma voz, você não precisa dobrar a última consoante, basta acrescentar o ED. Por exemplo, travel, traveled, open, opened, visit, visited, happen, happened, ok? Então, quando você pronuncia esses verbos aqui, vocês vão ver que a sílaba tônica é a primeira e não a segunda. Por isso, não precisou dobrar a última consoante. Os verbos terminados em E, vocês não vão colocar outro E, não. É só colocar o D. Por exemplo, live, lived, dance, danced. E as demais terminações, apenas acrescente ED. Ou seja, todos os outros verbos que não se encaixarem nas regras anteriores, é só colocar ED. Então, você tem aqui wash, washed, clean, cleaned, paint, painted e assim por diante, ok? Agora, alguns exemplos de frases afirmativas com verbos regulares no Simple Past. Meninos, nós vamos conjugar os verbos no Simple Past, nós vamos mudar esses verbos. No caso dos verbos regulares, eles vão ter essa terminação ED na forma afirmativa, ok? Por exemplo, aqui, I helped my mother with his... Desculpa, I helped my brother with his homework yesterday. Errei aqui. Eu ajudei o meu irmão com seu dever ontem. My teacher allowed to go to the restroom. Então, minha professora me permitiu ir ao banheiro. We enjoyed the last Saturday night concert. Nós adoramos o show do último sábado à noite. Suzy studied math last night. Suzy estudou matemática a noite passada. We visited our relatives in São Paulo last month. Nós visitamos nossos parentes em São Paulo mês passado. They danced a lot at Maria's birthday. Eles dançaram muito no aniversário da Maria. Ok? Então, aqui vocês têm, olha, tudo no início da frase aqui é o sujeito, o que está de verde é o verbo regular conjugado no passado simples, depois você tem um complemento, e onde está de azul aqui é a expressão de tempo, ok? É importante chamar a atenção de vocês para a pronúncia, tá ok? Como pronunciar o ED dos verbos regulares no Simple Past. Isso aqui vocês podem buscar mais informações
na internet, porque faz parte da pronúncia. O nosso foco não é, né, a pronúncia em si, mas assim, as estruturas. Então aqui vocês vão ter a terminação de quando o verbo tiver som no final, ou seja, quando ele tiver força no final dele aqui, tá ok? Por exemplo aqui, call, nós temos cold, você não vai falar college, você pula, é como se o E não existisse, ele não é pronunciado. Live, lived, change, changed, study, studied, ok? Então essa terminação D aí, ela é bem clara. Temos uma terminação no som de T no final, ok? São os verbos que não tem voz aqui no final. O final deles aqui quase não é pronunciado, é bem sutil. Então nós temos aqui talk, talked, watch, watched, help, helped, stop, stopped, ok? Esse aqui, deixa eu botar um i aqui que é mais comum. É a terminação it. Quando é que você vai saber que a pronúncia tem essa terminação? It. Quando o verbo terminar em T, ou em D, ou então com o som de T e de D. No caso aqui, olha, esse último, decide. Tá vendo? Decide. Parece que terminou com um D, ignorando esse E que tá aqui. Então aí vai seguir essa regra do it. Então need vai ficar needed. Visit, visited. Want, wanted. Decide, decided. Ok?